também agente ambiental e de resíduos sólidos e está com um projeto bem interessante chamado Escova de Bambu. Mas quem vai trazer para a gente mais detalhes sobre esse projeto é o Flávio. Flávio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marco Dantas, bom dia, ouvintes do Panorama 95. Marcos, para mim é uma satisfação estar voltando aqui ao Panorama, falar sobre um projeto simples, mas de grande importância para o meio ambiente, já que nós sabemos que os resíduos sólidos hoje é uma área bastante esquecida pelos gestores públicos e cada um de nós podemos fazer alguma coisa para que melhore também a gestão dos resíduos sólidos. Não é só a participação do governo, precisa também da participação da sociedade e das pessoas em geral. Então, eu como rotariano que sou, e o Rotary faz projetos que também é propício para a sociedade. Eu, com a iniciativa do Rotary Club e os colaboradores, a gente escreveu sobre um projeto que o nome é Projeto Sustentável Escova de Bambu. Como é que funciona esse projeto? Como é que você teve a ideia? Bem, Marcos, como eu não sei se você sabe, em 2018 eu participei do Fórum Mundial da Água em Brasília. Inclusive foi eu que indiquei aqui ao gestor antigo para que o nosso gestor do meio ambiente participasse também desse fórum, que era de grande importância para o município. E eu, como também o gestor dos recursos do meio ambiente de Caicó, participando de bastantes oficinas lá no Fórum Mundial da Água. E aí despertou mais interesse em fazer alguma coisa pelo meio ambiente. Então, eu com todo esse estudo que eu fiz e fui me especializando e me qualificando cada vez mais, então eu resolvi fazer o projeto Escova de Bambu. Então, esse projeto ele funciona da seguinte maneira: ele vai incentivar, o objetivo dele é incentivar a população caicoense a mudar o hábito de consumir a escova de dentes plástica e fazer a troca pela escova de bambu. A escova Eco Bambu é uma escova ecológica, biodegradável, sustentável, vegana e cruelty free. Essas são as 5 características desse produto que está entrando no Brasil. Essa empresa que está fabricando esse produto, ela é totalmente nacional. E a matéria-prima principal é o bambu, devido ao bambu ser uma árvore de grande crescimento. Você tem uma ideia, Marcos? O bambu ele consegue crescer até 1 metro por dia, em condições adequadas. E como é que o que é que vocês pensam? Como o seu projeto, no caso, ele consiste em mostrar para as pessoas a tecnologia ou facilitar o acesso das pessoas a escova, no caso? O objetivo principal é incentivá-los a trocar o hábito de consumir a de plástico, devido, por exemplo, Marcos, o plástico, uma escova de plástico, ela demora 400 anos para se decompor no meio ambiente. E a escova de plástico, ela é 100% nociva ao meio ambiente. Enquanto que a de bambu, por ser de madeira, ela é 94% biodegradável. Apenas as cerdas, que é plástico, mesmo que o plástico seja o menos nocivo ao meio ambiente, mas o plástico das cerdas ainda é nocivo ao meio ambiente. Então, esse plástico, com a maior tecnologia que eles encontraram, foi a decomposição em 30 anos, para você ver o quanto o plástico é nocivo ao meio ambiente. Quais são as vantagens de você estar tentando me convencer de que eu devo trocar imediatamente a minha escova de plástico pela de bambu? Agora, quais são as vantagens? Marcos, para se ter uma ideia, os Estados Unidos joga no lixo os resíduos sólidos, na sua coleta, cerca de 1 bilhão de escovas de plástico por ano. Eles vão para os rios. Isso, e esse plástico vai em busca do rio, no curso do rio até chegar aos oceanos.
É tanto que os especialistas já falam que até 2050, a quantidade de plástico nos rios, se nós não fizermos alguma coisa, vai ser maior do que peixe. Então, esse projeto busca reduzir a quantidade de plástico jogados no meio ambiente e esse plástico não chegue aos oceanos, como os especialistas já falam, que até 2050, se ninguém fizer alguma coisa, se nós não fizermos alguma coisa, os oceanos vai ter mais plástico do que peixe. E a gente sabe que nós somos consumidores de peixe, e quando a gente consome o peixe, nós vamos consumir também o plástico, porque o plástico já está presente na maioria dos oceanos do planeta. As pessoas, você acha que é fácil convencer as pessoas ou ainda existe aquela resistência, por exemplo, de fazer a troca da escova de bambu? Marcos, as empresas de fabricação da escova no Brasil, todas as empresas, as mais conhecidas, eu não vou citar o nome aqui, nem o que aqui está me fornecendo essa, mas todas as empresas, a tendência vai ser a troca do produto de plástico pela escova de bambu. Como já falei, as características do bambu são propícias para esse produto. Inclusive, o bambu é uma madeira que ela tem até tipo assim, um repelente de bactérias. As bactérias que estão na escova de plástico, como um odontólogo pode até falar disso melhor, na de bambu, isso não vai acontecer, porque ela tem um produto natural que repele as bactérias. Como é que vai ser o trabalho dentro do Rotary aqui de Caicó? Vai ser um trabalho de educação, um trabalho de conscientização? Marcos, o projeto é o seguinte, nós já estamos procurando algumas instituições, inclusive eu já apresentei esse projeto no Grupo Reviver, o grupo das mulheres de Caicó, e luta contra a questão do câncer. Eu fui muito bem recebido pela Reviver, eles abraçaram a causa, já ficaram com uma quantidade, e a quantidade que eles venderam, uma parte daquela renda fica na instituição. Então, eu comecei esse projeto no final de novembro. Já passou um mês, eu já apresentei em 3 instituições, uma abraçou a causa. Eu estava em Natal, mais ou menos no dia 15 de dezembro, e um vereador de Natal me pediu para que eu fosse demonstrar lá no gabinete dele. Terminei de demonstrar, ele já comprou a quantidade que eu andava com elas na bolsa. Então, Marcos, é um projeto que é simples, mas é importante para o meio ambiente. Ele também tem um cunho financeiro, porque ele tem um custo, a empresa vai ganhar com isso, a instituição que vendê-la vai ganhar também, e acima de tudo, o maior ganho é o ganho do meio ambiente. É tirar o plástico que vem assolando o meio ambiente em todo mundo e colocar um produto sustentável, biodegradável no mercado. E isso também vai até chegar aos supermercados de Caicó, as pessoas vão procurá-los, porque se você vê hoje nos mercados de Caicó, você encontra um aqui, outro acolá. Não é tão exposta assim. Não, e o preço é altíssimo. Essa aqui eu estou negociando em Caicó a R$10 para as instituições, e se para vender direto é a R$15. Eu já recebi a primeira remessa, Marcos. Aqui tem essa aqui. Certo. Já tem uma outra remessa chegando e praticamente já está toda encomendada. Então, a instituição que queira fazer parte também desse projeto pode lhe procurar, então? Pode procurar em nome do Rotary, que a iniciativa é do Rotary. Eu apenas estou escrevendo e estou fazendo iniciativa devido à minha qualificação e entender na parte a questão ambiental, né? Colocar as coisas no devido lugar, escrever, porque não é só falar. Você tem que escrever e apresentar para que as pessoas entendam que o meio ambiente é uma parte interessante e que é importante para toda a humanidade. Então deu para agora entendi. Então, no caso, isso você criou o projeto, porém, quem está encabeçando é o Rotary Centenário aqui de Caicó. A iniciativa, porque se eu fosse fazer esse projeto sozinho, como era que eu ia chegar numa repartição e dizer que eu estava fazendo aquele projeto só para que eu ganhasse?
Porque o projeto, como é sustentável, ele tem um cunho financeiro, mas também tem um cunho social e ambiental. Porque são os pilares que hoje que regem a questão da sustentabilidade. Você espera que em 2022 mais instituições, ou até o comércio também, possa aderir a esse projeto? Exatamente, Marcos Dantas. Eu espero o seguinte: todo projeto ele tem que ter começo, meio e fim. Então, esse projeto aqui, na instituição Rotary, não vai eternizar. Nós vamos trabalhar 6 meses, por exemplo. Se a gente chegar a 10 mil pessoas, já ficamos satisfeitos, porque o resultado já foi esperado e já é um pouco alcançado. Por quê? Porque essas 10 mil pessoas vai passar para mais 10 mil e as pessoas não vão mais para me procurar, elas vão procurar o supermercado. E o supermercado com isso também vai ter uma demanda maior, o preço vai ser mais acessível e quem ganha com tudo isso é o meio ambiente, e que é o intuito maior do projeto. Flávio, quem quiser ter mais informações sobre o projeto Escova de Bambu, tem algum telefone de contato que possa informar? Pode informar, é o 996 57 9151. Esse é o seu telefone? É o meu telefone. Vamos então repetir, 96 57 9151. Nesse a gente pode tirar todas as dúvidas. Marcos, e eu também gostaria só de acrescentar que eu não coloquei nada ainda na rede social, devido, como essa fábrica, ela também é uma fábrica nova, ela está expandindo agora para o país, a demanda ainda não dá para atender as pessoas que estão, os pedidos que estão sendo feitos. Então, se eu tivesse colocado na rede social, eu já estava com talvez 1000 pedidos. Eu já vendi a primeira remessa e a segunda já está quase vendida antes de chegar. Devido aos feriados de final de ano, atrasou a segunda remessa, vai atrasar em 5 dias. Escova de bambu, ecologicamente, é a melhor solução. É a melhor solução, porque ela é biodegradável, ecológica, sustentável, vegana e cruelty-free. Obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade, Flávio. Marco, eu queria agradecer pelo seu convite, agradecer também à amiga Solange, que foi quem... Um abraço para Solange, da Unicate, né? Exatamente, que me deu a sugestão. E queria desejar um feliz ano novo, sustentável e ecológico para toda Caicó. E muito agradecido. Também agradecer ao Rodrigo por ter abraçado essa causa. A professora Sueli, que também está ajudando a escrever comigo. E todos os colaboradores que lá existem. Muito obrigado. Um abraço. Conversamos com Flávio Modesto, ele que é especialista em gestão ambiental, né, que está aí com um projeto, né, Escova de Bambu. É um projeto que, como ele mesmo disse aí, traz todo um respeito ao meio ambiente, que você pode conhecer um pouco mais também aqui na cidade de Caicó, conversando com o próprio Flávio através do telefone que eu vou passar para você agora, 99657 9151, 99657 9151. Eu volto já após o nosso intervalo comercial com mais informações aqui do nosso programa. Se você quer o melhor para o seu filho, aqui nós temos o melhor para oferecer. Então venha pro Diocesano aprender e vencer. O Colégio Diocesano Seridoense está de matrículas abertas para o ano letivo de 2022. Crianças para educação infantil, Fundamental 1 e novatos que buscam um ensino de qualidade com a Escola da Inteligência e o Sistema SAI Digital. O Diocesano está com a educação agora bem mais tecnológica. Conectados à realidade educacional, o CDS sempre mais presente em nossa vida. Venha para o CDS, visite-nos. O CDS agora é SAI Digital. Central de Matrículas do CDS, 3421-1635 e 99212-3368. Matricule seu filho no CDS. Colégio Diocesano Seridoense, 80 anos. Conectando gerações e inspirando conquistas. Diocesano é o ideal. A Clínica
Clínica São José traz um novo conceito em atendimento, oferecendo um ambiente amplo e confortável para cuidar da sua saúde com respeito e dedicação. Dispõe do atendimento do Dr. Marcos Galvão Otorrino, Dr. Anderson Sérgio, ortopedista, doutores Sérgio Bezerra e Vander Weiden, cardiologistas, doutora Césia Vanderlei, pediatra, doutoras Juliana Nobre e Cíntia Bessa, ginecologistas e obstetras, doutor Rony Peterson, urologista e o doutor Edivaldo Júnior, neurologista. A Clínica São José ainda oferece os serviços do Laboratório Exato e atendimento especializado com nutricionistas, fonoaudiólogos e psicólogos. Informações, ligue 999 92 29 23. Para empresas que têm responsabilidade com seus clientes e com o meio ambiente e querem fazer o descarte de forma correta de seus resíduos. Realize os serviços de coleta, transporte, armazenamento, incineração e destinação final de resíduos de sua empresa com quem tem mais de 10 anos de experiência e credibilidade. A CRIO é uma empresa especializada no ramo de gerenciamento e tratamento de resíduos perigosos e não perigosos e possui uma ampla estação de tratamento. Atendemos hospitais, laboratórios, clínicas médicas, dentárias, clínicas veterinárias, farmácias e todas as empresas que geram resíduos desta categoria. Acesse www.crioambiental.com.br e conheça todos os nossos serviços ou entre em contato pelos telefones 84 3206 3750 99692 3310 em Natal ou WhatsApp 84 98740 7034 em Caicó. Crio Soluções Ambientais, qualidade, eficiência e responsabilidade. Nova Caicó Sorridente é a melhor. Essa é a clínica que atende o Seridó. Faz clareamento, tratamento de canal, prótese, implante, cirurgias em geral. Tem o atendimento que já conquistou a gente. Clínica dentária Nova Caicó Sorridente. Oferecemos todas as especialidades odontológicas, aparelhos ortodônticos, restauração, limpezas, raio-x e atendimento infantil, sob a administração dos irmãos Dr. Caio Alves e doutora Kátia Cota. Oferecemos o que há de melhor, de forma acessível para a população. Avenida Seridó, 384, próximo ao Mercado Público. Telefone 3421-4421, WhatsApp 998910201. Instagram, @Caicó Sorridente. Nova Caicó Sorridente. A segurança da família está em primeiro lugar. Faça seguro, é mais seguro com J. Jorge Corretora. Aproveite os melhores momentos da sua vida com tranquilidade. Há 22 anos no mercado, a J. Jorge Corretora é referência em solução de seguros. Faça já o seu seguro. É mais seguro com a J. Jorge Corretora. Ligue agora mesmo. 84-3421-4000. Você que sofre com ansiedade, depressão, medos, traumas, estresse ou vícios, pare de sofrer. Marque sua consulta hoje mesmo com o especialista João Marcelo, hipnoterapeuta, que trata os seus pacientes por meio da hipnose clínica, um método revolucionário e eficaz. Após a terapia, você terá outra qualidade de vida. Lembre-se que sua saúde é fundamental. Atendemos na clínica Anair Costa, Rua Padre João Maria, 56, vizinho à Catedral de Santana. Para agendar sua consulta, entre em contato no 849-8859-6269 e você não vai pagar nada pela primeira sessão. Siga no Instagram, @João_Ipino. É sol, é calor, é magia. É solar, é verão todo dia. Com a Mega Solar, diga adeus a sua conta de energia. É sol, é calor, é magia. É solar, é verão todo dia. Com a Mega Solar, diga adeus a sua conta de energia. Instale um sistema Mega Solar em casa ou na empresa. Zere o seu consumo e diga adeus à sua conta de energia. É sol, é calor, é magia. É solar, é verão todo dia. Com a Mega Solar, diga adeus a sua conta de energia. É sol, é calor, é magia. É solar, é verão todo dia. Com a Mega Solar, diga adeus a sua conta de energia. Com a Mega
Diga adeus à sua conta de energia. Megasolar.com.br. Diga adeus à sua conta de energia. Caicó agora conta com a Veteripet, uma clínica veterinária especializada em pequenos animais, com pet shop, atendimento veterinário, bioimagem, ultrassom, exames, internamento e cirurgias. Veteripet, mais saúde e carinho pro seu bichinho. Ligue 3421-1263. Ouça toda sexta-feira o médico veterinário Dr. Robinson Góes no Panorama 95 com dicas de saúde animal. Este ano, o Papai Noel da PR Multimarcas chegou mais cedo, com presentes para você que quer comprar ou trocar o seu carro. IPVA 2021 e transferência gratuitos por conta da PR Multimarcas. É isso mesmo, você só vai pagar emplacamento no próximo ano. São veículos novos.